Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia do trabalho, dia 1º de maio de 2025. Bom, é dia do trabalho, mas eu tô aqui com o compromisso de deixar o vídeo gravado para vocês, tá? Muitas pessoas só têm esse tempo livre e eu espero que eu faça uma boa análise e que vocês consigam extrair o máximo de informação aí para o próximo concurso. Tá aí, concurso de final zero, concurso super acumulado, que pagou aí bem, hein? Olha só, tivemos 3 ganhadores, cada um vai levar para casa quase 3 milhões de reais. Eu espero que nessas 3 apostas vencedoras, pelo menos uma tenha sido bolão, e aí neste caso mais pessoas comemoram. Pagou muito bem também para 14 pontos, R$ 2.060,85. Né, tivemos 567 ganhadores, né, por ter um arrecadamento maior, né, uma arrecadação maior aí, nós tivemos um bom prêmio, até porque foi praticamente 3 vezes mais ganhadores do que o normal. Né? A gente sempre considera os ganhadores na faixa aí de 200 ganhadores, porém aqui era um final zero, que é diferente, né, como se fosse um acumulado, e também já vinha de um concurso acumulado, então, portanto, né, 3 vezes mais, pagou bem, né, foi um bom prêmio, então meus parabéns a todos vocês. E o que vocês acharam desse concurso? Concurso iniciando com a 2, previsto, né? Eu já vinha falando, né, alguns dias atrás, esse início 2, agora a gente tem que prestar bastante atenção no início 5. Né? Se você perdeu o vídeo de ontem, procura aqui no canal, né? Vai lá na seção vídeos, você vai ver eu falando sobre o início 5. Mostrei a estatística de dezenas na posição, então, no caso, né, a primeira posição, primeira bola depois do sorteio ordenado, iniciar com 5, né, é uma boa estratégia aí para os concursos futuros. 2 bolinhas vermelhas, uma para progressão e outra para gabarito de colunas. Então, para quem não entende de gabarito de linhas e colunas, são 18 gabaritos, tanto para linhas quanto para coluna, e a gente identifica até o 3º gabarito, a bolinha fica verde, como foi o caso aqui de gabarito de linhas. Para gabarito de colunas, a bolinha ficou vermelha, então indica que ele saiu entre o 4º até o 18º gabarito, tá? Vou deixar linkadinho aqui para vocês um vídeo falando sobre gabarito de linhas e colunas para você poder entender. Anota aí então dezenas na tela: 02, 05, 06, 07, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24 e 25. Antes de começar aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês que todo vídeo deixa o seu like aqui, clicando nesse polegarzinho para cima, tá? E deixando sempre um comentário no final do vídeo. É muito importante porque a plataforma distribui melhor meu conteúdo, que é um conteúdo gratuito. Todas essas ferramentas são de lá do meu site, do Gera Sorte Online, de uma área de membros, que eu trago aqui de forma gratuita. Então, se você gostou, se você quer fazer a mesma coisa, utilizar essas mesmas ferramentas, eu convido você a participar, então, lá do Gera Sorte Online, tá? Aqui, tudo que você vê é gratuito, eu retiro de lá. Beleza? Então, muito obrigado a todos vocês aqui, tá? Eu já tinha dado uma olhadinha. Elizabeth, a moça da bolinha, fica todo dia lá de orelha em pé. É claro que isso daí é uma brincadeira, gente, né? Para quem tá chegando hoje, viu, falando dessa moça da bolinha, que é a moça que pega a bolinha lá do sorteio, ela não tem influência nenhuma sobre isso daí, ela só faz a leitura da bolinha, beleza? Né? E é isso, aí a gente brinca, né? Vamos amarrar a mão dela lá, né? Aí não tem sorteio. Gostei também, Paulo, opa, rolou aqui. Gostei também dessa configuração, eu também fico observando esse tipo de padrão, né? Foi bonito mesmo o resultado. Galera, é isso então, muito obrigado a todos. A dúvida da Dilma tá aí respondido, Dilma. Então veio, né, a dezena 20, tá aqui então, mas não veio a outra dezena, portanto não fechou o ciclo. Uma outra coisa que eu estava olhando, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu já deixei a ferramenta aqui pronta para mostrar para vocês, que é uma ferramenta que eu estou sempre divulgando. Você só encontra aqui essa ferramenta, fui eu que desenvolvi, eu que criei, elaborei há alguns anos atrás com o meu grupo principal. Ela ficou escondida, né? Ninguém sabia, somente algumas poucas
Pouquíssimas pessoas sabiam do meu grupo principal e depois eu achei melhor então liberar para os assinantes do site Gerasorte. Então se você tem acesso lá ao Gerasorte Online, você também tem acesso a essa ferramenta incrível que você não vai encontrar em lugar nenhum. É a ferramenta mais direcionada para o prêmio que eu já vi para Loto Fácil. E eu estava observando aqui a casinha dos 15 pontos, várias matrizes de 20 dezenas deram 15 pontos, tá? E hoje a gente vai testar de novo aquela matrizinha lá de 3 jogos que você só precisa acertar a ausência de 3 números para pelo menos entrar no jogo. Acertando a ausência de 3 números, você já tem uma premiação. Então, né, a gente dá uma rasteira nas probabilidades. A probabilidade fala que é 1 em 11 as suas chances de acertar 11 pontos, né? Mesmo você jogando com 3 jogos, né? Aliás, mesmo você jogando com 11 jogos, ainda é muito difícil acertar pelo menos 11 pontos, né? Tem gente que joga com muitos jogos aí e não consegue sequer fazer 11 pontos. Então eu tô dando oportunidade, mostrando aqui para vocês, né, que você não precisa acertar 11 dezenas para fazer 11 pontos, né? Basta que você acerte 3 colunas que você vai excluir aqui, né? Simplesmente assim você vai ter uma premiação. Vou testar daqui a pouquinho então, tá? Então fica comigo no vídeo aqui. Bora voltar então aqui fazer essa análise. Região dos primos veio 6 dezenas, 5 na cruz, 8 ímpares, 11 na moldura, 3 de Fibonacci, 3 na progressão, repetiu 11 do último concurso, padrão de linhas 44322, padrão de colunas 44421. Bom, essa questão de repetir 11 dezenas do concurso anterior, dificilmente quando tem esse tipo de resultado de repetição de 11 dezenas, não tem um ganhador. Até porque a gente já vinha de um acumulado e de um final zero. Então, né, era certo que iria ter ganhadores porque as pessoas apostam um pouco mais. Então, quanto mais apostas, né, mais fica perto lá do universo de 3 milhões de possibilidades da Loto Fácil. Beleza? Bom, eu sempre gosto de colocar exatamente 4 números de Fibonacci, não veio. Eu sempre gosto de colocar de 7 a 8 ímpares, veio 8. E a gente está insistindo numa questão de primos. A hora que a gente chegar na estatística individual, você vai ver o que eu estou falando. Tá? Em 8 primos, que é totalmente fora do padrão. Totalmente assim, entre aspas, né? É um pouco fora do padrão. O padrão é sempre que venha de 4 até 7 dezenas nessa região cor-de-rosa, que é a região que a gente chama de primos. Então, o conjunto de primos, se você pegar aí, faça a sua pesquisa, né, é uma sequência, 02, 03, 05, 07, 11, 13, 17, 19, 23 e segue mais adiante, tá? Não para por aí, tá? Então é uma sequência, mesma coisa de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e vai seguindo. Só que para Loto Fácil, como tem somente 25 dezenas, né, no caso de primos, para aqui em 23, no caso de Fibonacci, para aqui em 21. E o padrão também muda, porque enquanto aqui é 9 dezenas, aqui são 7 dezenas apenas, então o padrão muda. E, do mesmo jeito, moldura, já é mais dezenas, né? São 16 números que compõem a moldura, 16? 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, isso mesmo. 16 números que compõem a moldura, logo, né, o padrão, né, ele também modifica, é de 8 a 11. E de onde você tira esse padrão, Ricardo? Das próprias estatísticas individuais. No caso, né, olha os números ímpares, são 13 números ímpares. O padrão é vir de 6 a 9. Então a gente pega na tabela lá de estatística e verifica quais as maiores incidências. O que mais acontece? O que mais acontece ou é vir 6, ou é vir 7, ou vir 8, ou é vir 9 dezenas ímpares, tá? Então, quando está dentro desses limites, a bolinha fica verde, indicando para você, beleza, isso é esperado. Quando está vermelha, indica que esses números aqui, que são a quantidade de números que saiu na região da progressão, que foram as dezenas 7, 16 e 25, não vieram dentro desse padrão, desses limites, né? 3, né, não está aqui dentro, né? Então, veio menos dezenas do que a gente espera, beleza? Bom, vamos direto então lá para a ferramenta escolher colunas. Então eu já desabilitei aqui. Eu quero que vocês vão acompanhando o que aparece dentro dessa caixa e dentro dessa. Das outras aqui, não se preocupe muito em observar não. É mais que você observe aqui. Eu vou dar 2 cliques aqui, né? Porque aí eu deixo isso daqui selecionado e com a tecla para baixo do meu teclado aqui,
eu vou modificando as matrizes. Então, já mudou para uma matriz, para uma outra matriz. Essa matriz aqui não deu nem 15 nem 14 pontos. E por que não deu, Ricardo? Porque a matriz, né, ela está falando que a premiação mínima que tem aqui dentro é 11 pontos se vier 12 das 25 dezenas, beleza? Então, veio 13 pontos, veio 12 pontos e veio 11 pontos, beleza? Então, vamos lá de novo. Agora, para outra matriz. Olha só, essa matriz é uma matriz de 5 jogos apenas. Você só precisa escolher 5 números de um total de 1 até 20 para excluir essas colunas. E se você acertar 5 números aqui ou aqui, tá? Você teria feito os 13 pontos. Bom, eu vou passar um pouco mais rápido. Aqui, ó, não deu nem 15 nem 14. Não deu nem 15 nem 14 também nessa. Aqui também não. Opa, tô colocando errado aqui. Aqui deu 13 pontos. Tá mais pro... Olha, aqui, olha, uma matriz de 26 jogos apenas teria feito os 15 pontos se você acertasse somente esses 5 números aqui. De um total de 20 números que você vai escolher. Se tivesse acertado os 5, o 8, o 13, o 14 e o 17 para eliminar, você transformaria essa matriz de 20 colunas numa matriz aí, num fechamento fechamento não, em jogos de 15 colunas ou 15 dezenas aí e teria feito os 15 pontos. Bom, eu vou deixar aqui como lição de casa para vocês, para quem tem acesso, e vocês façam as suas conferências aqui, ó. Mais para baixo lá do menu aqui, ele começou a premiar mais. Tá? Então eu deveria ter colocado, né? Que eu quis mostrar todas as matrizes para vocês, para ver qual que premiou, qual que não premiou. Olha, uma matriz de 13 jogos apenas teria feito 14 pontos, né? Então essa ferramenta aqui é fantástica. Bom, vou parar por aqui. Olha só, essa matriz também, uma matriz bem legal aqui, de 13 se acertar 14, normalmente ela dá 14 pontos essa matriz e nesse último concurso ela teria dado os 15 pontos com apenas 38 jogos. Bom, o que eu vou fazer aqui agora é mostrar para vocês então aquela outra matriz personalizada que ela não está aqui no menu, tá? Então eu criei essa matriz aqui, olha. Bom, deixa eu abrir aqui, Ctrl A, Ctrl C, posso fechar, vou baixar essa tela aqui. E olha só, vamos tirar essa matriz aqui, limpar. Eu vou soltar a minha matriz de 3 jogos lá, tiro o cursor daqui. Então vamos poder entender, então, Ricardo, mas ela não faz nem 14 nem 15 pontos. Gente, a gente está falando de 3 jogos apenas. É 3 jogos num universo de 3 milhões de possibilidades. O que eu fiz aqui? Eu organizei todos os números em conjuntos de 18 números, ou seja, 18 colunas. Então, entenda isso daqui como uma coluna, isso daqui como uma segunda coluna, isso daqui como uma terceira coluna, isso aqui como a quarta coluna, até a 18ª coluna. Perceba que aqui em cima são os números e os quadradinhos representados pelas colunas. Depois do 18, não tem mais nada aqui, ó, tá desabilitado, eu não consigo clicar aqui. Se eu clicar aqui, olha, eu consigo, porque existe essa coluna. Se eu clicar aqui, existe também essa coluna aqui. Se eu tivesse só eliminado isso daqui, o que iria me produzir? Eu iria transformar esses 3 jogos de 18 dezenas em 3 jogos de 16 dezenas. Olha só, eu excluo aqui, então você pode contar aqui que tem 16 dezenas. Tá? Vamos limpar aqui. E se eu excluísse mais um, por exemplo, eu excluísse essa primeira coluna aqui, eu transformaria os meus volantes, né, em 16, em volantes de 15, que seriam aptos aí para mim apostar. Vamos pegar aqui, olha, vamos pegar ele, e esse conjunto aqui que eu organizei é um fechamento, mas ele não é 100% garantido. Ele é 99,99% garantido, tá? Então, de todo o universo de combinações que tem, 216 tipos de resultado pode não dar nem 11 pontos. Mas somente 216, porque 216 é uma fatia tão minúscula de um total, né, de conjuntos que existe, que vale muito a pena a gente apostar. Ricardo, mas eu não quero fazer para 11 pontos, eu quero fazer para mais.
Sim, mas aqui você partindo de 11 pontos, você pode escalar isso daí e construir jogos a partir dessa estrutura aqui, ó. Só para você poder ter uma ideia, aqui, olha, tivemos 3 resultados de 11 pontos, tá? Se a gente pegar aqui e desdobrar isso daqui, olha, significa que a gente teria 100 possibilidades de fazer 11 pontos aqui, ó, se eu acertasse ou essa sequência, ou essa. Então, você tem aí várias possibilidades. Vamos pegar essa última sequência aqui, ó. A 11, a 16 e a 17. Então, se eu pegasse e excluísse essas colunas aqui, então o sistema iria vir aqui, iria procurar qual que é a coluna 11, qual que é a coluna 16, qual que é a coluna 17. E a partir do momento que eu clico aqui em excluir, ele transforma essa matriz, que teoricamente já está premiada em 99,99%, numa matriz de 15 dezenas, porque eu não vou apostar um jogo de 18 dezenas. Ele dá muito caro, tá? Então, eu posso até conferir esse jogo aqui com o último concurso, com esse concurso aqui que foi realizado, que os resultados aqui foram em cima desse concurso. Então, eu abro aqui a ferramenta de conferência. Você viu que eu já copiei lá, então eu vou soltar aqui com Ctrl V e aqui, ó, teria dado sim 11 pontos. Ah, mas eu tive prejuízo, né? Porque eu apostei 9 e só recuperei 6. Sim, mas e quando essa matriz aqui, ela premiar com 12 pontos? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, no concurso anterior. Vou marcar tudo, desmarcar, vou limpar tudo isso daqui e vamos conferir essa mesma matriz com o concurso anterior. Então, vou pegar aqui o concurso 3.379. Olha, ela teria dado 12 e 11 pontos. Então, vamos pegar e fazer isso daqui para 12 pontos. Eu vou desdobrar aqui novamente. E vamos eliminar, então, as colunas que ele fala aqui. Eu teria 20 possibilidades aqui. Eu vou pegar a primeira aqui, ó. Coluna 1, coluna 3. Se eu tivesse acertado, então, essas colunas. 1, 3 e 7. Vou clicar aqui em excluir colunas e ele veio para cá, transformou os meus 3 grupos de 18 em 3 jogos de 15 dezenas. Ctrl A, Ctrl C. Eu já estou com a ferramenta carregada aqui. Eu vou limpar e vou soltar o jogo aqui, ó. Ah, Ricardo, você falou que dava 12 pontos e não deu. Não deu porque a gente está em concurso errado, ó. 3.380. E na ferramenta, né, ela está mostrando que foi no 3.379. Então, a gente tem que conferir exatamente com o mesmo concurso. Então, vamos selecionar o concurso aqui. E olha, voilá, né? Então, teria dado os 12 pontos. E agora muda a coisa, né? Porque eu apostei 9 e recebi 12. Tirando o que eu apostei, isso daqui foi lucro. Por isso que eu falei, né? Isso daqui eu não recomendo, mas para quem gosta do sistema Martingale ou Martingale, não sei como você conhece, né? Que é um sistema de dobrar a aposta, tá aí. Não faça sozinho, faça com mais algumas pessoas e defina metas se você for fazer isso daí, ó. A gente vai seguir até a 4ª ou a 5ª rodada. Depois disso daí, a gente não insiste mais, porque vai virando bola de neve e aí talvez você não recupere. Então, se for fazer isso daí, faça por sua conta e risco. Eu não recomendo de jeito nenhum. Mas eu estou mostrando isso daqui que através de um sistema simples de 3 volantes, você já sairia aqui com 12 pontos. Então, você imagina você elaborar mais jogos com 12 dessas dezenas aqui, tá? Então, você estaria aí a 3 pontos do grande prêmio, tá? Então, por isso que eu estou sempre mostrando essa ferramenta. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Então, vamos voltar agora 18 minutos aqui. Eu vou fechar aqui para mim não me perder. Fechar essa ferramenta. Lembrando que você pode colocar a sua própria matriz, desde que ela esteja formatada com 2 casas decimais, né? E com um espaço de separador entre uma dezena e outra. Fechando aqui os comentários, muito obrigado a cada um de vocês. O ciclo das dezenas eu vou deixar que a gente já fala sobre ele então. Beleza? Paramos aqui, falamos todos aqui. E aqui sim, onde eu peço para vocês 5 segundos para você deixar o like no vídeo. Eu organizei as 25 dezenas na estatística dos 10 últimos concursos. Então a 07 é a melhor dezena, a dezena de melhor performance, seguida da 24, da 15 e assim por diante. Então esse conjuntão de 10 dezenas, que é o grupo A, você escolhe de 5 a 8 dezenas. Ou pode se guiar pela tendência, escolhendo 4, 5, 6 ou 7 dessas 10 dezenas. Do grupo B das intermediárias, você escolhe de 3 a 4 e do grupo C você escolhe de 3 a 6 dezenas.
Aqui eu deixo 3 conjuntos de 17, 18 e 19 para você copiar e colar. Vai lá no blog Gera Sorte, porque aí você consegue copiar e colar. Vou deixar aqui no link do vídeo, aqui, né? Você só acessa no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Aqui 20 jogos prontos que eu acabei de gerar antes de começar a gravar o vídeo, outros 20 gerados com as seguintes condições: 9 repetidas do último concurso, 8 primos, 4 de Fibonacci, de 7 a 8 ímpares, então eu repeti o mesmo palpite do vídeo anterior. Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Bom, a moça da bolinha deve ter escutado eu falar sobre o 07, mas ela não prestou atenção que eu falei que nos próximos concursos essa dezena 07 poderia falhar. Eu não falei que seria no concurso acumulado. Tá? O início 2 esperado, que eu já vinha falando, eu já estava apontando que estava desde o concurso 3.370, e olha que coincidência, 10 concursos, né? Ela repetiu o início 2. Dezena 06 se tornou presa a partir de hoje, porque alcançou 4 concursos. A dezena 07, então, continua presa. Dezena 9, que era presa, já não é mais, então a gente vai aplicar o retorno após a falha para ela. Dezena 25 continua presa. Para você que não sabe o que é retorno após a falha, então vamos pegar, por exemplo, a dezena 08 nesse momento aqui. Ela ficou presa por 4 concursos, sofreu a falha e retornou logo em seguida. Dá uma olhada na 9 aqui, também aconteceu a mesma coisa. Ficou presa por 4 concursos, sofreu a falha e retornou no concurso seguido. Dá uma olhada na 24 nesse momento aqui. Ficou presa por 4 ou mais concursos, sofreu a falha e voltou logo em seguida. Então a gente espera que esse comportamento, né, aconteça com a dezena 09 para o próximo concurso. Dezena 01, se sair no próximo concurso, não será um retorno após a falha, porque ela tem 2 falhas. A gente só considera retorno após a falha após ela falhar apenas uma vez, como é o caso da 02 aqui. Beleza? Dezenas que podem se tornar presa no próximo concurso é a dezena 12, então já está com 3 concursos, pode se tornar presa, 12, 14, 15, 17 e 24. Várias candidatas aqui. Bom, foi eu falar da concentração de dezenas, parece que alguém escutou, né? Então presta bastante atenção quando eu dou essas dicas aqui, porque algumas linhas podem se destacar de outras num determinado momento, e é aí que a gente começa a apostar forte em cima dessas linhas. Esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas. E o ciclo não fechou, portanto, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 concursos dentro do ciclo, faltando a dezena 08 para completar esse ciclo. Então, aqui dentro desse período ainda não saiu a dezena 08, você pode buscar aqui que ela não saiu. Portanto, esse quadro não completou ainda, então não fechou o ciclo. Isso daqui já não pode mais acontecer, porque a gente já tem 5 concursos do ciclo. Então, o que pode acontecer é fechar com 6, ou com 7, ou com 8. A bola da vez agora é fechar com 6 concursos. É o que mais provável que aconteça aí, tá? É uma dezena par, dezena 08. Então, se você acredita que ela vai sair, bota lá suas fichas nelas, né? Pelo menos aí uns 60% do seu jogo aí coloca a dezena 08 como fixa. Números primos, lembra que eu falei então que a gente está com uma tendência aqui, ó, 115 concursos em atraso, 8 desses 9 números que compõem os primos, sendo que a cada 33 concursos isso se repete, tá? Então, hora de a gente começar também a montar mais jogos com 8 dezenas primas. Números na cruz, tendências para ver 6 e 7 dezenas, números ímpares, tendências para ver 7, 10 e 12 dezenas, números na moldura, tendências para ver 8, 9 e 12 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para ver 2, 4, 5 e 6 dezenas. Números na progressão, tendências para ver 5, 6 e 8 dezenas. Ciclo dos primos, 13 e 19 para fechar esse ciclo. Ciclo da cruz, dezena 8, 13 e 18 para fechar. Ciclo dos ímpares, dezena 1, 13 e 19 para fechar. Ciclo da moldura, fechou. Ciclo de Fibonacci, dezena 8 para fechar, e ciclo da progressão, 4 dezenas para fechar esse ciclo. Bom, eu desejo a todos vocês um ótimo dia, um ótimo feriado, fiquem todos com Deus e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.